98 Esportes. De volta, 9h08, 9h08, na hora oficial do Brasil, de volta aqui com o nosso 98 Esportes. Sejam todos bem-vindos aí nos 98.3, também na 98live.com.br, no aplicativo 98 Live, Twitter, Instagram, você veio e ouve pelas multiplataformas, canal 29 da TV aberta também, anunciando, já que falei no início do programa, agora também na abertura da segunda hora, antes de bater um papo com Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro, que está conosco, só informando que pelos próximos 15, 20 dias, grandes novidades aqui na Rede 98, você não perde por esperar, grandes novidades mesmo, não estou fazendo onda não, grandes novidades, extraordinárias novidades pelos próximos dias aqui na Rede 98, mas muita coisa interessante vai acontecer. E a gente abrindo a segunda hora com a marca de Escola SESI. Se tem Escola SESI, tem futuro. Se tem Senai, tem futuro. Autotruque, proteção para você. Alô, Lélia, beijo para você. Faça parte do 0800 944 1127 para WhatsApp Claro do BH Shopping. Você vai comprar pelo WhatsApp Claro do BH Shopping e receber onde estiver. Claro, você merece o novo Igen, o gin da Veraz. Esse é bom demais. Já prepara aí, viu, Ale, as garrafas de gin do gin da Veraz para mandar pro Pedro Martins lá no Cruzeiro, porque a gente já começa a bater um papo com o executivo de futebol do Cruzeiro a partir de agora. Pedro Martins, desculpa ter deixado esperando aí, já está conectado com a gente já há algum tempo. Prazer muito grande recebê-lo aqui na 98, deixando muito claro que o espaço está aberto aqui para você sempre que precisar. Vai ser sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito legal recebê-lo já na manhã desta quinta-feira, agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou começar te dando um bom dia e já vou emendar minha pergunta para a gente ganhar tempo, porque eu sei que seu dia tá cheio de compromissos aí. A minha primeira pergunta é exatamente sobre a questão da autonomia do Pedro Martins. O Pedro chega numa SAF, chega num clube que tem dono, é diferente de tudo que você viveu até o momento. E aí, onde eu me apego, a questão da autonomia. O Pedro Martins, porque em outras oportunidades, eu preciso só contextualizar, em outras oportunidades, o Cruzeiro tinha muita gente irresponsável na gestão, e essa irresponsabilidade, por vezes, entregavam o clube nas mãos de executivos que faziam o que bem entendiam, e o resultado disso nós estamos vendo. Ouvimos até essa mudança de gestão agora com o Ronaldo. O Pedro Martins vai ter total autonomia ou tudo que o Pedro Martins ou qualquer decisão tomada por ele vai ter que ser repassada ao Paulo André, que por sua vez repassa um conselho ou até mesmo ao Ronaldo? Prazer recebê-lo, Pedro. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite, a possibilidade de trocar ideia, falar um pouco mais sobre esse projeto que está começando apenas, né, aqui no Cruzeiro. É sempre um prazer e fico muito contente aí pela oportunidade. O convite, quando foi feito, né, quando veio a possibilidade de trabalhar no Cruzeiro dentro dessa nova concepção, foi apresentado por toda a equipe, né, que é capitaneada aí pelo Ronaldo, uma proposta de construção coletiva e de elaboração de um projeto de curto, médio e longo prazo, né? O Cruzeiro, ele tem algumas metas que devem ser atingidas já, né? A gente está falando aí de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, mas também o nosso objetivo é fazer com que a gente consiga aí, dentro do Cruzeiro, construir uma organização que tenha sucesso desportivo dentro de uma lógica financeira que seja razoável, dentro de parâmetros financeiros que simplesmente o clube consiga cumprir, né? E dentro dessa concepção foi apresentada um modelo de construção coletiva, né? Como uma empresa mesmo, né? Em nenhuma grande empresa você vê profissionais com superpoderes, né? Você vê profissionais com alçadas, né, de tomada de decisão, e o que eu gostei, o que me chamou a atenção foi justamente a possibilidade de trocar ideia e de conversar de maneira constante com profissionais de altíssimo nível, não só dentro do futebol, mas também no âmbito administrativo, gerencial, financeiro, né? Eu acredito que dentro dessa lógica a gente diminui, né, a margem de erro na tomada de decisão e também a gente aprende, né? Acho que o mais divertido aí, eu acho que para vocês também, quando você está no ambiente de trabalho, é poder aprender, poder evoluir, poder crescer, e esse ambiente de trabalho me satisfaz muito, né?
Eu já trabalhei em outros clubes empresa, né? Trabalhei na Ferroviária, que tinha uma concepção parecida, óbvio, em escala menor. Trabalhei na Federação Paulista, que também sempre foi gerenciada como uma empresa, né? E esse superpoder que você mencionou, que às vezes alguns profissionais têm, na minha visão, ele é mentiroso, né? Porque você tem isso por curto tempo e você está tomando decisão com base no que você acredita de futebol e não necessariamente no que é melhor para a instituição. Então, se me chegarem com uma proposta dessa, eu já te adianto que eu não aceito. CJ. Ô, Pedro, prazer falar com você, receber você no 98 Esportes. Como é bom falar com alguém do Cruzeiro aqui no 98 Esportes, né? Nós que em um passado bem recente tivemos uma dificuldade grande de comunicação e eu fico muito feliz. Você foi muito bem recomendado na sua chegada aqui. Muitas pessoas que trabalham com futebol, que eu conheço e eu tive o prazer de conversar e trocar ideia, te elogiaram muito. Então aqui o desejo de um grande sucesso para que você possa fazer um trabalho em uma enorme instituição e que possa voltar a ser elogiado, voltar nas páginas esportivas e que possa manter esse contato direto aqui com o 98 Esportes, seja para elogiar, para criticar, para que a gente possa resenhar sobre futebol com altíssimo nível. Então, muito bem-vindo. Como são muitas perguntas, Pedro, e o seu tempo é muito curto, eu vou fazer duas perguntas aqui rápidas. Uma diante dessa sua resposta. O torcedor do Cruzeiro precisa muito da transparência. Foi muito falado em transparência. Aliás, palavras como transparência e projeto no futebol, elas estão a todo momento na boca de muita gente. Jogador, treinador, imprensa, dirigentes. Mas é tão difícil enxergar, é tão difícil ver e é tão difícil ter esses projetos. Então, mediante essa sua primeira resposta, quais seriam essas metas a curto prazo que o torcedor possa entender e buscar e até para ter paciência nesse processo? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é sobre o zagueiro Michael, que ontem nós vimos aí algum noticiário de interesse do Santos. O Carille gostaria de ter o Michael lá no elenco do Santos. Em que pé está isso? Existe a chance desse zagueiro deixar o Cruzeiro? Muito bom dia e muito bem-vindo aqui ao programa. Eu agradeço as palavras e já de antemão, contem sempre comigo. Sempre que o objetivo é falar sobre o Cruzeiro, debater o que a gente está fazendo aqui e também falar sobre os resultados, né, que estão sendo conquistados, sejam eles positivos ou não, eu estarei sempre à disposição. Com relação às ações iniciais, o que já dá para falar é o seguinte, né? A gente chegou e começou a avaliar, primeiro, o que dava para fazer no âmbito financeiro, né? Vocês sabem que o Cruzeiro passou por muita dificuldade e muitas decisões no futebol, elas devem estar diretamente alinhadas com o orçamento disponível para o clube, né? E em função disso, aconteceram chegadas, saídas de jogadores pensando em montar uma equipe competitiva, mas ao mesmo tempo arcar com as nossas responsabilidades, principalmente fazer o básico, né? Que é pagar salário em dia, conseguir recuperar a credibilidade aí com relação ao mercado, não só o mercado do futebol, mas também fornecedores, patrocinadores e todas as pessoas que têm interesse em participar do projeto do Cruzeiro, e também fazer uma análise do organograma, como que a organização está funcionando como um todo, se dá para melhorar, se dá para evoluir, né? A gente sabe que tinha muita gente boa aqui no Cruzeiro que poderia ser potencializada, né? E ao mesmo tempo algumas outras áreas a gente precisou trazer profissionais de mercado para que a gente conseguisse evoluir, né? Eu já falei algumas vezes que o objetivo de elaborar um departamento de futebol é fazer com que ele seja forte através das suas áreas, né? Futebol não é só atleta no campo, mas também todas as áreas que dão suporte e fazem com que o clube ande bem. Então, a ideia é ter um departamento de performance e saúde extremamente competente para que a gente consiga não só trabalhar no âmbito de prevenção de lesão, de tratamento de lesão, mas de potencialização da performance do jogador, e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer com que a análise de desempenho, análise de mercado, toda a área metodológica do clube, as categorias de base, elas consigam andar de uma maneira em que estejam pensando no projeto de futebol do clube no futuro, né? Então, essas decisões já foram tomadas ao longo do mês de janeiro. Vocês conseguiram acompanhar aí que
já chegaram novas pessoas, né? Ainda estamos nesse momento de diagnóstico e debate com todos os profissionais para que a operação do clube ande bem. Isso sim gera resultado, né? É claro que atleta no campo gera resultado, sim, mas se o clube não estiver operando bem, metade do trabalho apenas será feito. Com relação à entrada, saída de jogador, eu não gosto de entrar em especulação, né? Vocês sabem que todo dia sai uma especulação e aqui para a nossa assessoria de imprensa, todo dia chega nomes, possibilidades, e eu comunico muito com eles e falo, gente, se a gente for responder a todos, a gente não vai conseguir trabalhar. Mas o que dá para falar e o que dá para passar para todos que estão acompanhando a gente é que, assim, o clube vem trabalhando muito para ter uma equipe competitiva. Isso a gente não vai abrir mão, né? A gente acredita muito no elenco que hoje já está trabalhando na Toca 2. Também procuramos possibilidades. A gente tem um departamento que trabalha todos os dias analisando e monitorando o mercado. Mas, ao mesmo tempo, não dá para falar que existe atleta inegociável no Cruzeiro. Ninguém é inegociável. Ainda mais quando a gente fala de um clube que precisa se restabelecer e se recuperar financeiramente. Então, dentro desses pilares, a gente vai trabalhando para fazer um Cruzeiro forte e cada vez mais competitivo. Lohana Lima. Pedro, muito bom dia para você. É um prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes. A minha pergunta a você, talvez ela teria que ser direcionada mais ao setor jurídico, mas como você é o executivo de futebol, você pode nos passar um pouco da visão do clube também, em relação a uma notícia que movimentou bastante o fim de semana, que foi a questão do Fábio ter notificado o Ronaldo, o Cruzeiro, a SAF, em relação à dívida de 20 milhões que o clube, né, a associação tem com o Fábio, né? E essa é uma questão delicada, porque, bom, né, eu sou leiga, sou jornalista, não tenho esse conhecimento e até por isso também já, assim, entendo que você também, nessa questão jurídica, um pouquinho complicado, mas eu queria te fazer a pergunta, então, no seguinte sentido. Como que o clube observa esse movimento que o Fábio fez? Se de fato vocês confirmam, porque até onde eu vi vocês não comentaram até agora oficialmente o assunto, se de fato receberam mesmo essa notificação, porque as pessoas que são mais entendidas até dessa questão entendem que essa pode ser a primeira grande batalha judicial, né, envolvendo um atleta e a chegada da SAF ao Brasil, né? E como a justiça vai entender esses débitos, essas cobranças em relação à SAF. Então eu queria te fazer a pergunta nesse sentido, de como o clube observa esse movimento do Fábio, se vocês pensam que outros credores podem também começar a iniciar esse movimento, como que o Cruzeiro se sente em relação a isso? Está resguardado? Está tranquilo? Qual que é essa visão do Cruzeiro diante dessa situação? Muito bom dia. Bom dia. O clube, ele dividiu a sua operação em duas grandes áreas, né? Nós estamos cuidando da organização e estruturação da SAF, do projeto desportivo, né? Principalmente falando aí das equipes principal, base, feminina, né? E todo o planejamento que a gente tem para essa temporada e para as próximas. E existe uma equipe jurídica que faz a análise de todas as ações ou as possibilidades ou as negociações com os atletas que estavam vinculados à associação, né? Esse caso específico que você mencionou é mais um que, caso se concretize, é a equipe da Álvares Marçal, que hoje é contratada e responde por essas ações da associação, que vai sentar, negociar e encontrar a melhor saída para todas as partes. Então, não vou falar especificamente de um caso, mas todos esses casos, né, que estão acontecendo, ou a dívida que já tinha anterior, ela está sendo estruturada para que as pessoas consigam receber dentro do prazo negociado e, ao mesmo tempo, isso fique dentro do que está contemplado dentro da lei da SAF, que é a estruturação da dívida que vai sendo paga ao longo do tempo. Então, o clube está muito preparado já para todos esses momentos, tem uma equipe extremamente competente e que nos dá tranquilidade com relação a todos os casos que aparecem. Leandro Cabido. Pedro, prazer falar com você. Essa semana a gente teve algumas situações da própria torcida do Cruzeiro ter reclamado do fato de ter que jogar no Independência, sendo que o próprio sócio-torcedor do Cruzeiro, a experiência do sócio-torcedor do Cruzeiro é praticamente voltada para o Mineirão. E o Mineirão também disse que
não foi bem assim. Não realmente é mais caro jogar no Mineirão, mas os custos foram elevados também por causa de algumas ações de marketing do Cruzeiro. Como vai funcionar isso para a temporada? O Cruzeiro vai jogar o Campeonato Mineiro no Independência e vai estudar a melhor condição para o Campeonato Brasileiro, ou o Cruzeiro está voltado de fato a jogar no Independência? O que eu consigo falar, essa não é especificamente a minha área, né, mas obviamente a gente conversa muito aqui sobre todas as medidas que estão sendo tomadas dentro do clube. O Cruzeiro está num momento financeiro extremamente delicado, né? O clube ele precisa tomar as decisões de maneira racional e levando em consideração o médio e longo prazo, porque não adianta mais, o clube não consegue mais assumir compromissos que ele não pode pagar. Então, a decisão de jogar no Independência foi justamente em função das dificuldades financeiras do clube. Assim, o Cruzeiro não vai assumir compromissos que ele não pode cumprir. É óbvio que a gente gostaria de tomar a decisão que deixe o torcedor mais confortável, que também faça com que exista uma possibilidade da gente ter cada vez mais público, mas fazendo todos os cálculos e todas as contas, hoje essa não é a realidade. Então, até para conseguir montar uma equipe competitiva, pagar os atletas em dia, pagar os colaboradores em dia, o clube vai tomar a decisão com base na finança e a gente acredita muito aí no potencial que a torcida do Cruzeiro tem, justamente com relação ao sócio-torcedor, para que essa situação seja modificada, né? A gente sabe que com uma quantidade maior de sócio e com uma estrutura de receita que deixa o clube cada vez mais confortável, você também consegue assumir mais riscos, tomar decisões de investimento, coisa que hoje não é possível. Então, a gente pede também a compreensão aí de todos e entenda que o momento do clube é de cortar na carne. O Pedro, eu vou pegar uma carona na pergunta do Cabido e na sua resposta, porque obviamente, como executivo de futebol, você participa disso. A diferença no custo para se jogar, pode parecer uma pergunta óbvia, mas recentemente eu fiz a mesma pergunta a uma pessoa do Mineirão que me disse, depende da questão do custo de jogar no Mineirão ou no Independência, porque no Mineirão você abre setores. Então, se você abre um setor, o custo fica relativamente igual, por um ou dois setores, fica relativamente igual a jogar no Independência. Mas no Independência pode ter uma questão também de ter uma expressão contra adversários, então, enfim. Mas a minha questão, e a carona na pergunta do Cabido, vem a reboque no sentido de que a diferença para o que o Cruzeiro paga pelo aluguel é considerável jogando no Independência, Pedro? De novo, eu não consigo e nem posso entrar em questões contratuais e nos detalhes dessa decisão, até porque também não é a minha área, né? O que eu posso te dizer é que existiu uma diferença considerável entre as duas decisões e a decisão ela foi meramente financeira. O clube tomou essa decisão pensando em pagar a conta e ter o mínimo de conforto aí para conseguir cumprir os seus compromissos, levando em consideração o que foi assumido de responsabilidade desde o dia 1 da gestão do Ronaldo, né? Que é tomar a decisão levando em consideração a racionalidade e as responsabilidades que o clube não pode abrir mão delas. A gente acredita que clube grande é clube que paga salário em dia, clube grande é clube que consegue arcar todas as suas responsabilidades. Então, o clube não vai tomar nenhuma decisão que foge dessa premissa. Eu me encontro satisfeito com a resposta, porque então a resposta foi dada. Existe uma diferença considerável no custo e o Cruzeiro está visando exclusivamente a questão financeira. Eu vou gastar menos para jogar no Independência. O torcedor precisa entender. Isso Jota, pergunta. Exatamente. E acho isso justo, porque agora com o dono ele fala, é aqui que está apertando o calo e eu sei onde tem que pagar. Ô Pedro, queria que você até passasse para a gente e para o torcedor também, como é que você encontra a sua área? Eu te pergunto isso, porque em um passado bem recente, o Cruzeiro teve Marcelo de Geão, Cimar Bolicenho, Ricardo Drubsky, David, André Mazuco, Pastana. Foram vários diretores, assim como treinadores também, que passaram por esse cargo. Como é que o Pedro chega ao Cruzeiro? Claro que em um momento de SAF, em um momento com o Ronaldo, Paulo André, com um staff ali. Mas como é que o Pedro chega vindo de uma Federação Paulista e encontra essa instituição
que para muitos bagunçada, mas com um solo talvez fértil para você plantar aí e colher em um futuro. Como é que estava aí, ô Pedro? O momento, né, de tomar a decisão e a escolha que eu fiz foi justamente pelo tamanho do Cruzeiro, né? A gente sabe que é um clube gigante, que vinha sofrendo, mas com as pessoas que estavam envolvidas e com o pensamento de tomar a decisão de maneira lógica e racional, e também pensar no crescimento de médio e longo prazo, a decisão foi muito confortável, apesar de estar muito feliz na federação e acreditar muito no que estava sendo feito ali na federação, né? Quando eu chego, a gente vê um clube que tinha uma necessidade de novos processos, de uma nova forma de pensar. Quando a gente vem com uma lógica orçamentária e para montar uma equipe competitiva dentro dela, a gente começa a conversar com as pessoas e ver que o clube precisa modificar um pouco a cultura, né? A cultura de alguns colaboradores, a cultura interna, principalmente porque a gente precisa acreditar que não é só a camisa que vai fazer com que o Cruzeiro recupere a sua posição como protagonista no futebol brasileiro e sul-americano e também mundial, né? É o trabalho, é o dia a dia, é a rotina de qualidade, né? E aí a entrada do Paulo Pezzolano, ela é fundamental porque é um profissional que também acredita muito nisso, né? Ele é um cara que acredita no processo de construção coletiva, então tudo que a gente faz aqui, a gente senta, a gente debate muito, a gente tem muita reunião, né? A gente acredita que através da divisão dos problemas e dos desafios que a gente encontra no dia a dia, a gente vai encontrar a melhor solução para o Cruzeiro e não necessariamente a melhor solução para o Pedro ou para o Paulo Pezzolano, essa forma de trabalhar, eu não tenho dúvida que vai fazer com que o clube esteja forte, independente das pessoas que estejam na cadeira. Eu acredito que eu estou nessa cadeira por um período, né? E tudo que a gente está fazendo é para que a próxima pessoa que sente nessa cadeira veja um clube que vai estar muito organizado, com uma lógica bem estabelecida da forma de fazer futebol, de jogar futebol, de contratar atletas, de formar atletas, né? Com critérios de avaliação muito bem estabelecidos, e todo mundo que está vindo para o projeto, a gente fala que estamos a serviço de um projeto desportivo. Não necessariamente a gente vai estar aqui para sempre, mas esse projeto desportivo, esse clube, esse sim vai seguir, né? E essa forma de trabalhar no dia a dia me inspira demais, eu fico muito feliz, porque dentro do futebol a gente precisa começar a construir uma concepção de que a instituição é maior que todo mundo. Ninguém está acima do clube. Se a gente conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que em pouco tempo o clube vai estar competindo nas maiores competições nacionais e internacionais novamente, de uma forma muito forte. E pagando suas contas em dia. Acho que é isso que motiva todo mundo que acorda para vir trabalhar aqui no Cruzeiro. E posso te dizer, o ambiente é muito bom. É um ambiente saudável. A gente vê as pessoas felizes aqui no dia a dia e isso eu acredito que gera resultado. Isso faz com que a bola entre lá no gol. É óbvio que a gente precisa se preocupar muito com o que está acontecendo no dia a dia, no treinamento, rotina dos atletas, né? Mas o ambiente ele quebra barreiras e ele faz com que as pessoas se sintam muito mais motivadas a conquistar os objetivos que foram traçados. Ô Pedro, é impressionante como a gente tem segurança, né, quando ouve quem é do ramo. É impressionante como passa segurança para nós aqui, não é nenhum tipo de oba-oba e tentar vender ao torcedor, através de suas palavras, uma ideia fictícia de que, bom, a médio e longo prazo... Não, é porque um clube organizado, um clube que paga em dia, você falou de ambiente, o ambiente, quando ele está carregado, quando você não tem salário em dia, quando a vaidade impera, a vaidade pessoal impera, o resultado é sempre o fracasso. Então, quando você nota que o Cruzeiro está repleto de profissionais da bola, e você, talvez, e até a Lohana estava me falando, e o Cabido aqui também, de outros trabalhos feitos por você, por onde você passou, tão jovem e tão competente, e você não está no Cruzeiro simplesmente porque é amigo do amigo, porque pertence à família tal, à família A, ou B, ou C, aí no Cruzeiro. Não, você está porque você merece estar
ocupando o cargo que ocupa. Então, dá para acreditar sim, e eu acredito muito num clube organizado, numa gestão financeira austera, em ideias convergentes, desde a ponta do iceberg até quem está aqui embaixo. Então, parabéns ao trabalho, parabéns ao Cruzeiro por ter escolhido Pedro Martins. O espaço está sempre aberto para você aqui, Pedro, e faça uso dele, porque é importante esse contato direto e frequente com o seu torcedor. Muito obrigado, Pedro. Parabéns e sucesso para você aí no Cruzeiro. Eu que agradeço muito a oportunidade. Contem comigo por aqui. Será sempre um prazer falar sobre o que a gente está fazendo. E eu também acredito muito nisso, né? A gente está construindo um clube que eu não tenho dúvida que em pouco tempo a gente vai recuperar essa história extremamente vitoriosa do Cruzeiro. Grande abraço a todos. Abraço. 9h33. Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro.